Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 3. O nosso tema é a natureza do ser humano. Eu sei, mudou um pouco o cenário, já que eu mudei de casa. Eu morava de aluguel e agora, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, eu consegui financiar um apartamento. Amém? Na nossa lição de número 3, o nosso tema é a natureza do ser humano. Nós vamos ver, meus irmãos, que o homem é feito de natureza humana. Impulsos carnais. Impulsos carnais, sim. Nós temos impulsos carnais. Nós temos muitas limitações na nossa existência. E aqui no nosso textuário que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz assim: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma, corpo, e sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, estar esperando o Senhor, apesar da nossa pecaminosidade, das nossas falhas, do nosso impulso ao pecado, como nós temos essa fragilidade, nós temos que nos manter irrepreensíveis. Nós temos que nos manter na presença de Deus. Nós temos que nos manter cada vez melhores na condição ao qual Deus nos proporcionou. Na nossa verdade prática, nossa tríplice natureza física, mental e espiritual deve ser plenamente consagrada a Deus, para que o mundo veja em nosso ser a imagem e a semelhança do Criador. O mundo, nós não precisamos provar nada para ninguém, mas sim para que o mundo possa ver a diferença, possa ter um referencial acerca da presença de Deus, da plenitude do Espírito de Deus em nossa vida. A nossa leitura bíblica em classe está em Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 28, e versículo 2, e capítulo 2, versículo 7 diz assim: E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E formou Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Irmão, o homem é claro, para a biologia o homem é um animal, porém dizem que nós viemos de seres primatas, aquela coisa. Nós sabemos, irmãos, que o homem é um animal racional. Os outros animais não raciocinam como o homem, não tem essa racionalidade. Porém, o homem é um ser racional. O homem é um ser que pensa. O homem é o ser que raciocina. Por isso que ele domina sobre os outros animais. O homem consegue construir máquinas fantásticas. O homem consegue fazer muitas coisas. Porém, nós vemos que por isso que essa é a questão de o homem ser semelhante a Deus, na questão da racionalidade. Deus, ele raciocina, Deus, ele pensa, o homem raciocina, o homem também pensa. É uma das características. Aqui na nossa introdução, na aula de hoje, estudaremos as partes que constituem a natureza humana. Veremos que o nosso ser, em virtude das partes que o compõem, é de tal forma maravilhoso que chega a ser inexplicável. Além da substância física, o corpo, possuímos também uma substância imaterial, o espírito e a alma. Habilitou-nos Deus assim a relacionar tanto com o mundo físico quanto com o mundo espiritual. O objetivo desta lição não é apenas explorar a natureza humana, mas levar você a consagrar inteiramente o seu corpo, a sua alma e o seu espírito ao Criador e mantenedor de todas as coisas. Por quê? Porque alguns dizem que não, né? Fala, não, que não é isso, que não é aquilo, que o homem, ele não o corpo e a alma vai para o mesmo lugar. E não, irmãos, olha, alguns não acreditam nisso, porém eu defendo essa questão, que eu também concordo com alguns estudiosos que dizem que o espírito é da forma que nós nos comunicamos com Deus que volta para Deus. A alma o corpo volta para a terra da onde veio. Mas a alma, ou ela vai para o céu, ou ela vai para o inferno. Então nós temos essa tricotomia, como os estudiosos dizem.
Então o homem ele tem que ter essa mentalidade de se consagrar internamente a Deus. Por quê? Nós estamos num mundo onde a nossa carne é atraída a pecar contra Deus. E o nosso espírito é atraído a se comunicar com Deus. E a alma está ali no meio, ou ela pende para a carne, ou ela vai pender para o espírito. Nós temos que puxar a alma cada vez mais para se comunicar com Deus. Parte 1. A complexidade do ser humano. A natureza do ser humano é distinta tanto em relação a Deus quanto em relação aos anjos. A natureza de Deus. Ao contrário do homem, Deus é um ser simples, possui uma única natureza, por essa razão ele foi definido pelo próprio Filho como sendo espírito. Deus não tem forma, Deus não tem uma forma que nós podemos distinguir ou dizer. Deus ele é espírito. Aqui nós vemos também, numa parte anterior, a natureza do homem é distinta tanto em relação a Deus quanto em relação aos anjos. Aqui nós vamos ver que Deus é um ser que a gente não consegue imaginar, não tem como descrever Deus. Nós sabemos que ele é todo poderoso e Deus não tem forma, né? E nós vemos que às vezes identificar Deus como um espírito, ou seja, um ser que não tem exatamente uma forma que nós podemos imaginar. Quando fala que nós fomos criados à sua imagem e semelhança, não podemos achar que nós somos iguais a Deus na sua formosura, na sua plenitude. Claro que não, mas são as características de Deus que também habitam em nós. A natureza dos anjos. Os anjos são seres criados e finitos. O Deus é um ser ilimitado. Deus não tem limite. Deus ele é eterno. Deus ele é infinito, meus irmãos. Não tem como imaginar até onde Deus, o poder de Deus, a grandiosidade de Deus, não tem como nós imaginarmos isso. Deus é um ser infinito. Já os anjos, eles são seres finitos. E aqui vai dizer que os anjos não podem se reproduzir, porque os anjos eles não têm sexo. Não pode dizer que o anjo é macho e nenhum é fêmea. Alguns dizem que os filhos de Deus se juntaram com as filhas dos homens e que se isso são os anjos. Irmãos, eu não vou dizer nem que sim e nem que não. E se foi, não pode abalar minha fé por isso, porque algumas coisas aconteceram, teve gigantes, teve isso, teve aquilo. Porém, a questão os anjos eles não interferem na questão de pregar o evangelho, na questão de falar do evangelho. E aqui, na nossa lição, está descrevendo anjos como seres criados por Deus, porém são seres finitos, são seres limitados. O único ser que não tem limite é o próprio Senhor. Parte 3. A natureza dos homens. Já os seres humanos possuem uma natureza que pode ser descrita como dupla. Uma física, o corpo, e uma espiritual, a alma e o espírito. Para vivermos neste mundo, necessitamos de nossa natureza completa. Se uma apartar-se da outra, morremos, com certeza. Se o corpo não for um corpo funcional, não estiver funcionando, os órgãos, tudo certo, em harmonia, o homem morre. O homem pode estar bem, tranquilo, sossegado. Se o espírito sai do homem, o homem morre também. Porque quem que constitui esses três é o corpo está bem e a alma está habitando no homem. Porque quando o espírito sai, a alma precisa ir para algum lugar, ou vai para o céu ou vai para o inferno. E quando o corpo ele é totalmente deteriorado, é prejudicado, não é funcional, o espírito também sai. Porque não tem como habitar num corpo que não seja um corpo funcional. O homem tomou, o coração não funciona, a mente, nada funciona no homem. E o homem ainda continua, o espírito vai continuar habitando nesse homem? É claro que não, irmãos. O espírito vai sair. Mas tem alguns milagres, tem pessoas que estão em coma, que o coração continua batendo. Claro, meus irmãos, tem várias situações. Porém, nós vemos que a questão enquanto o corpo do homem for funcional, o espírito habita. Enquanto o espírito estiver habitando dentro do homem, o homem continua vivendo. Às vezes algo não aconteceu, o que aconteceu? A pessoa morreu de repente. É que o espírito saiu, aconteceu qualquer coisa, anomalia com o corpo, o espírito saiu. Parte 2, tópico 2, as características do corpo humano. O corpo humano tem as seguintes características: materialidade, visibilidade e mortalidade. Materialidade, ao contrário dos anjos, seres espirituais criados uma só vez pela palavra divina, o homem, ser material e físico, vê a vida a partir de uma matéria já existente, a terra. Deus criou, formou Adão da terra. Por isso que o homem tem tudo que existe no planeta Terra,
é exatamente o que o homem precisa para a sua sobrevivência. Todas as vitaminas, tudo aquilo que existe, meus irmãos, tudo que existe no ecossistema é tudo aquilo que o homem precisa para sobreviver. O ar que nós respiramos é o ar exatamente aquilo que o homem precisa para poder respirar. A água que nós bebemos, tudo aquilo que está ingerido, como eu já falei, no ecossistema, tudo isso é uma coisa que vai diretamente na questão da sobrevivência do homem. Então o homem é um ser material, e esse ser material que depende da materialidade deste mundo ao qual ele foi criado. Ele foi Deus criou nós neste mundo. E tudo que tem neste mundo é aquilo que nós precisamos para a nossa sobrevivência. A visibilidade e tangibilidade. Envolto num corpo material, o ser humano pode ser visto e tocado. Aliás, a visibilidade e a tangibilidade, aquilo que se pode tocar, foram as provas que o Senhor Jesus apresentou a Tomé como evidência de sua ressurreição física. O homem é um ser que pode ser visto, o homem é um ser que pode ser tocado, o homem é um ser que nós podemos conviver, ter uma convivência. O homem é um ser que tem que ter uma convivência. Quando eu estou falando com uma pessoa, eu estou vendo ela. Ah, mas nossa, isso é lógico. Claro que é lógico, irmãos. Quando você pode ver a pessoa, claro, falar no telefone celular não é isso. Eu estou dizendo que nós somos materiais, nós podemos tocar nas coisas, podemos sentir. Você pode sentir as coisas. Então o homem é um ser que ele pode ver e também ele pode sentir as coisas. Ele pode ver um ao outro, ele pode ver os objetos, ele pode ver tudo aquilo que está à sua volta e também ele pode sentir tudo isso. Exatamente agora, como eu estou dizendo que o homem pode sentir muitas, eu estou sentindo frio, porque aqui onde eu estou deve estar aí por volta de uns 10 graus, 9 graus. Parte 3. A mortalidade. Apesar de material, o corpo humano foi criado com a possibilidade de manter-se vivo para sempre. Quando Deus criou Adão e Eva, como vai falar aqui nessa parte aqui, Deus criou o homem para ser eterno, com o corpo. Aquele corpo que Deus criou. Claro, depois do pecado, a regressão daquilo que nós podemos fazer com o nosso corpo é muito pequena. Estudiosos dizem que o homem ele não usa 25% da sua capacidade mental. Nós não usamos o total daquilo que o nosso corpo pode fazer. Se nós treinarmos e tudo, mas no Jardim do Éden era o corpo perfeito, era a razão, a mentalidade perfeita que Adão tinha. Então aqui nós vemos que depois da queda do pecado, muitas coisas foram tiradas do homem. Mas o homem, ele é um ser, como é que eu posso dizer? Ele é um ser, ele tem uma mortalidade. Por quê? Agora o homem morre. No Jardim do Éden o homem não morria, mas não. Depois que foi expulso do Jardim do Éden, o homem está suscetível, está correndo o risco de morrer. E morrer mesmo, morrer fisicamente. Porque o corpo, meus irmãos, a alma, quer dizer, a alma não morre, espírito não morre. O que morre, o que vem sair e não ter mais existência é o corpo. Ah, mas vamos ter o corpo transformado. Sim, vamos ter um corpo transformado. Mas a gente não pode contar que esse corpo nosso, para entrar no corpo, para nós entrarmos no reino celestial, nós vamos ter que receber um corpo transformado celestial. Porque com esse corpo que nós temos, não tem como habitar. Apesar que o apóstolo Paulo foi até o terceiro céu, como nós vemos, e muitas coisas, mas o homem precisa morrer. Mas e quando for arrebatado? Irmão, quando nós somos arrebatados, automaticamente, quem for, se nós passarmos pelo arrebatamento da igreja, formos arrebatados juntamente com a igreja, como eu digo, for o tempo realmente, que for a nossa existência, porque eu creio que nós somos da geração do arrebatamento, isso acontecer, vai ser tudo isso feito no ar instantaneamente. Parte 3. Tópico 3. A alma, o nosso elo com o mundo exterior. O que acontece? O espírito é o nosso elo com o mundo exterior, é a nossa alma, claro, nós estamos aqui, que faz a função do nosso corpo. Se viremos entender claramente a nossa natureza espiritual e aceitarmos essa proposição, espírito e alma são inseparáveis. É daí que nós vamos falar. E a partir daí veremos a alma como a janela através do qual acessamos o mundo exterior. Nesse sentido, a morte física é a separação entre a alma e o corpo.
Então, é que alguns defendem que o espírito vai voltar para Deus que o deu, e a alma, que somos nós, é a nossa existência no mundo, e até mesmo a nossa existência em Deus, é a nossa alma. O nosso espírito é o nosso fôlego de vida que vai voltar para Deus. O nosso corpo é um corpo que foi nos dado e vai voltar para a terra. Mas alguns defendem que a alma e o corpo não se separam. Eu, particularmente, eu creio que se separam sim. Espírito volta para Deus que o deu, a alma, ou ela vai para o céu, ou ela vai para o inferno. Alma e espírito são inseparáveis. Em nosso ser, alma e espírito acham-se tão unidos que somente a palavra de Deus pode alcançar-lhes a junção. Hebreus 4,12 vai dizer que é como uma espada de dois gumes, vai na divisão da alma e do espírito. Por quê? Porque alma e espírito tem que estar juntos, irmãos, para poder se comunicar com Deus. Quem que se comunica com Deus é o nosso espírito. Quem se comunica com este mundo é o nosso corpo. Quem alimenta, quem pode tocar nas coisas é o corpo. Quem pode sentir as coisas é o corpo. O corpo sente e fala com a alma, que é a nossa existência. E quando nós falamos com Deus, o Espírito, que é o nosso Espírito, que se comunica com o Espírito de Deus, ele sente e ele fala com a nossa alma. Então aqui vai dizer que são inseparáveis. Eu creio que são separáveis, que vai chegar um momento que vai se separar sim. Parte 2. A alma é a janela para o mundo exterior. O espírito, ele pode sentir aquilo que a alma está sentindo. Conforme o quê? Se o corpo sentir algo errado, automaticamente passa para a alma e o espírito que se comunica com Deus e Deus que se comunica com o nosso espírito vai falar para nós, vai dizer para nós acerca daquilo que nós estamos fazendo. Então são os três em conjunto que não que um se comunica com o outro simultaneamente, mas através da alma nós podemos sentir aquilo que o nosso corpo toca, e através da alma nós podemos sentir o que o nosso espírito fala como Espírito de Deus. Parte 3, a separação da alma e do corpo gera a morte. Né? Aqui quando fala alma, como o tópico aqui, a lição está defendendo que a alma e o corpo são inseparáveis. Né? A separação da alma e do corpo gera a morte, e gera mesmo. A morte ocorre quando a alma separa-se do corpo. Então, quando há essa separação, acabou, morreu, não tem mais função. Mas todos os órgãos, não danificou nenhum órgão, mas separou, acabou, não tem como. Então, veja que para o homem funcionar, precisa desses, eu não vou dizer desses elementos, mas precisa de tudo isso para que o homem venha a ser um corpo funcional. Parte 3. O espírito e o nosso contato com Deus. O que é espírito? O espírito humano, por ser o elo entre o corpo e Deus, é a sede da nossa comunhão com o Pai Celeste. Na Bíblia, espírito e alma são tomados às vezes como sinônimos. E agora eu vou dizer o que é espírito, que a lição está dizendo. Em termos simples, o espírito compõe juntamente com a alma a parte imaterial do ser humano, ou seja, aquela parte onde não pode ser tocado. O espírito não pode ser tocado por nenhum homem. Nosso corpo, sim, mas o espírito único que pode tocar no nosso espírito e na nossa alma é Deus. Por isso que às vezes a gente ouve uma mensagem ou sente algo de Deus mesmo. É Deus que pode tocar no nosso espírito. Só Deus pode tocar no espírito do homem. Só Deus pode se comunicar com o espírito do homem. E aqui, no 2, o elo entre o nosso corpo e Deus. É por meio do nosso espírito que nós nos comunicamos com Deus. É aquilo que eu vinha falando. Né? Nós nos comunicamos com Deus através do nosso espírito, através do nosso fôlego de vida. Porque depois, alguns vão dizer que o espírito e corpo não se separam, eu acredito que se separam, mas aqui nós vemos o quê? Que se comunica. O que se comunica, o que faz nós termos essa comunhão com Deus é o nosso espírito que se comunica com o Espírito de Deus. A sede de nossa comunhão com Deus. Através do nosso espírito temos experiências e encontros com Deus. Eis a experiência do profeta. Portanto, a verdadeira alegria divina manifesta-se em primeiro lugar em nosso espírito, pois é neste que todo o nosso ser consagra-se ao serviço divino. Então, essa comunicação que nós temos, essas faculdades mentais, está no nosso cérebro? Claro que está. Mas também ela faz parte da nossa alma. É a nossa alma que guarda essas coisas. Por quê? É o nosso departamento de guardar as coisas. Por quê? Porque o espírito vai se comunicar com Deus, que se alimenta e manda para a alma.
O corpo se comunica com este mundo, faz as coisas e passa para a alma. Então a alma é uma coisa assim que guarda as lembranças, é o nosso, claro, nosso cérebro, mas a alma que guarda as lembranças, que faz com que isso venha funcionar o nosso intelecto, né? E a nossa conclusão: o homem é um ser tanto físico quanto espiritual. Por essa razão, Deus requer nossa completa e uniforme satisfação. Irmãos, entenda bem. Vamos entender bem uma coisa. O homem, ele é um ser espiritual, mas ele também é um ser carnal. Ele é sujeito a vários pecados. Ele precisa comer, ele precisa se alimentar, ele precisa fazer coisas que uma pessoa normal faz. Ninguém é super-herói e ninguém está imune a qualquer ou outra situação, mas sim somos totalmente dependentes de Deus. E nós temos que nos alimentar, nós temos que trabalhar, nós temos que fazer, porque ninguém ainda está no reino. Vamos dizer assim, no reino dos céus, no sentido que nós estamos desfrutando com o Pai, com o Filho, a glória eterna. Não, nós estamos neste mundo e nós temos que fazer aquilo que foi colocado para nós fazermos neste mundo. Busquemos a santificação, todo o nosso ser pertence a Deus, somos o templo do Espírito Santo, aleluia. Deus criou o homem para ser eterno. É por isso que Deus ele criou o homem para ser eterno e queria se comunicar com o homem. E Deus, ele quer continuar se comunicando com o homem para que o homem venha a ser eterno. Porque quando o homem cortou essa comunicação com Deus em determinado momento, foi expulso da eternidade. E Deus nos mandou Jesus para que nós venhamos estar se santificando, melhorando a nossa condição, para que nós venhamos estar na presença de Deus. Amém? Você que não é inscrito no nosso canal, está convidado de você se inscrever e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fique na paz.